Seja bem-vindo ao canal Hello Dev. Se você ainda não me conhece, meu nome é Arley e aqui no canal Hello Dev eu trago conteúdo de desenvolvimento Android nativo. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, trabalha com Android, quer se manter atualizado, então inscreva-se aqui no canal, se você ainda não for inscrito, para você acompanhar aqui as novidades. Neste vídeo a gente vai estar desenvolvendo um aplicativo que a gente vai consumir aqui a API do ViaCep. Então a API do ViaCep é uma API onde a gente informa um CEP para essa API e essa API retorna ali as informações do endereço relacionado àquele CEP. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, esse tipo de retorno. Então vai ser um aplicativo simples, contendo aqui apenas duas telas. Aqui na home a gente vai listar todos os endereços que a gente fizer o cadastro. Então aqui a gente vai ter a listagem, o botão de ADD, vai vir aqui para essa outra tela, o usuário vai digitar o CEP, vai aparecer aqui o endereço, e aí se ele quiser inserir esse endereço na lista, ele clica aqui em salvar. Então eu vou fechar aqui essas duas imagens, e aí basicamente como que funciona aqui a API. Se você ver aqui, ele tem um viacep.com.br/ws e aqui tem um CEP que a gente vai informar e o tipo de retorno que a gente quer. Então vou pegar aqui esse CEP aqui de exemplo e eu vou acessar aqui o Insomnia. Basicamente eu tenho aqui aquela URL e aí se eu passar aqui qualquer CEP e clicar aqui para enviar, ele já retorna ali os dados desse CEP. E se eu enviar aqui um CEP que não tem resultado, por exemplo, ele vai retornar aqui esse erro como true. Então deixa eu voltar aqui. Então na descrição aqui desse vídeo você vai encontrar aqui o link do repositório. Então eu preparei aqui um projeto base para poder a gente já conseguir reaproveitar ali as coisas mais simples de um projeto Android. Então já tem os dois fragmentos criados, já tem as dependências configuradas, aí a gente vai desenvolver o restante. Então aqui nesse projeto a gente tem a branch main, que é onde está com, vamos dizer assim, com o projeto finalizado, e a gente tem essa outra branch aqui, initial, onde a gente vai dar início ao desenvolvimento aqui desse pequeno aplicativo. Antes da gente começar, deixa eu dar um recado. Se você ainda não faz parte do curso de Android, de Kotlin ou de Java, aqui no canal você vai encontrar os links para você estar acessando esse curso. Então você clicando aqui nesse primeiro link, você vai ser direcionado ali para a página com mais explicações, né, e tirar dúvidas sobre o curso de Kotlin que eu lancei recentemente. Então aqui você vê várias coisas relacionadas ao curso, você tem aqui os módulos, você pode assistir algumas aulas, você pode ver aqui alguns feedbacks, você pode ver alguns dos aplicativos que a gente vai desenvolver. Essa página ela está sendo, vamos dizer assim, ainda está sendo desenvolvida, então por enquanto só tem dois aplicativos aqui, que é o banco digital, que já está desenvolvido lá no curso, e o Move Stream, que a gente está desenvolvendo nesse momento, onde a gente consome ali a API do The Move Database. Então aqui na parte de baixo você tem aqui a parte do certificado, perguntas e assim por diante. Da mesma forma, se você tiver interesse no curso de Java, você abre aqui esse ícone aqui da Udemy, esse logo, aí você vai ser direcionado para o curso de Java lá na Udemy. Dito isso, voltando aqui para o nosso projeto, então o que a gente vai fazer? A gente vai clonar aqui o projeto e mudar para a branch initial, onde a gente vai dar sequência que é o desenvolvimento desse aplicativo. Então já estou aqui com o repositório aberto, vou clicar aqui em Code, vou clicar aqui para copiar aqui a URL para poder a gente clonar esse projeto. Então Android Studio, vou clicar aqui para ele clonar um projeto a partir de um repositório Git. Vou clicar aqui em clone e aguardar aqui ele fazer toda a configuração inicial do projeto. Eu coloquei aqui para clonar, só que ele foi de uma forma muito rápida. Eu acredito até que não seja algum bug do Android Studio. Então eu vou vir aqui nas opções de Clear Project. Depois eu vou utilizar aqui o Rebuild, Make Project, para ver se ele reconstrói o nosso projeto da forma correta. Então com o Clear não foi, deixa eu vir aqui em Make Project para ele reconstruir o projeto. Ele deu um erro aqui e eu percebi quando eu estou clonando um projeto lá do GitHub, ele não está criando aqui aquele local.prop que contém ali o caminho do nosso SDK. Então para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui de qualquer outro projeto que eu tenho, por exemplo, pode ser esse Splash Tutorial. Vou vir aqui, vou pegar o arquivo local.properties, posso voltar,
vou acessar o arquivo, a pasta via CEP do projeto que a gente clonou e vou colar aqui dentro esse arquivo local.propt, que ele não está sendo criado quando a gente cria um projeto, quando a gente clona um projeto lá do GitHub. Então já está aqui. Deixa eu utilizar aqui agora a opção de Making Project. Então agora sim parece que ele está sincronizando ali o nosso projeto da maneira que já deveria. Então vamos aguardar aqui e a gente já dá continuidade. Bom, mesmo assim ele ainda não funcionou. Deixa eu dar uma olhada aqui no local.propt, está correto aqui o caminho. Eu vou resetar aqui os caches do Android Studio. Então File, Invalidate Cache. Vou marcar aqui as 3 opções. Vou clicar aqui para resetar. E aí ele vai inicializar o Android Studio novamente. A gente vai abrir o projeto que a gente acabou de clonar. E aí ele vai forçar rebuildar o projeto todo ali do zero, para ver se a gente consegue resolver esse problema. Então vou selecionar aqui o projeto. Então ele vai começar agora a rebuildar o projeto aqui do zero. Então agora sim ele já acabou aqui de rodar o nosso projeto. Então perceba que eu já consigo executar ele aqui. Então vamos fazer uma passagem rápida aqui por esse projeto para a gente ver o que a gente tem. Antes disso, só vamos mudar aqui a nossa branch, que eu estou na branch aqui do projeto já finalizado. Então a gente vai fazer aqui um checkout para a branch initial. Então posso fazer o checkout aqui para ela. E aí nessa branch aqui a gente tem ali a parte mais simples que a gente vai utilizar. Então vamos dar uma olhada aqui nas nossas dependências, ver o que a gente tem aqui. Posso vir aqui na parte de baixo, a gente vai utilizar aqui o ViewByte. Então aqui eu tenho uma configuração do retrofit, do OK HTTP. Então do retrofit para a gente fazer consumo de APIs. O OK HTTP para a gente ver ali os logs das nossas requisições. A gente vai utilizar o DagRilt como injeção de dependência. Tem essa outra implementação aqui do Navigation, do Lifecycle Components, para a gente ter algumas extensions para a gente utilizar nos nossos view models. E aqui as implementações de teste padrão do projeto, quando a gente cria um projeto novo. Então na estrutura aqui do projeto, o que a gente tem? Por enquanto a gente tem aqui 2 pacotes, Present e Útil. Aqui no pacote de Útil a gente tem um arquivo aqui de constantes que a gente vai utilizar. Tem esse arquivo aqui de extensions, com 2 extensions para ocultar ali o teclado do dispositivo e também para recuperar um objeto, passando de uma tela para outra, que a gente vai ver. E a nossa classe StateView, que eu costumo utilizar para a gente tratar os estados ali da nossa tela. Depois disso a gente tem aqui a nossa MyApplication, configuração básica aqui para a gente ter a injeção de dependência. Eu tenho essa MyApplication configurada aqui no Android Manifest. E aí no pacote de Present eu tenho aqui 2 pacotes, o List e o Search. Então o List a gente vai utilizar para separar os arquivos ali da home, onde a gente vai listar os endereços. E aqui de Search basicamente é onde a gente vai fazer a configuração para o usuário inserir o CEP. Esses 2 fragmentos aqui estão limpos, basicamente com a configuração do ViewByte configurado e também aqui a configuração do Hilt. Aqui dentro de Adapter a gente tem aqui esse item Decoration, basicamente é para a gente colocar ali alguns espaçamentos que eu costumo utilizar, mas você não precisa se preocupar com isso. Se você não tiver esse arquivo, seu projeto vai funcionar normalmente. Depois a gente conversa um pouco mais sobre ele. Aqui na pasta Res, a gente tem aqui o pacote Navigation. Tem o nosso gráfico aqui com as 2 telas que a gente tem, onde a gente vai poder fazer a navegação da home para a tela de pesquisa. E aqui a gente tem a nossa Main Activity configurada aqui com o nosso Fragment Contain View e também o nosso Android Entity Point aqui do Hilt. Então vamos começar aqui então da sequência, que tem bastante coisa para a gente fazer aqui nesse pequeno projeto. Vindo aqui na pasta Layout, a gente tem aqui o nosso item underline address. Basicamente vai ser a nossa visualização que a gente vai ter no Recycle View. Aqui eu estou utilizando o componente ViewFlipper. Basicamente ele permite a gente exibir ali vamos dizer assim, componente por vez. Então eu tenho um Text View que eu vou utilizar para quando o usuário acessar a tela, e ele vai estar com o texto, digite ali o CEP. Na ordem aqui eu tenho um texto que vai ser exibido quando tiver com o endereço, e aqui por último eu tenho uma Progress Bar. Então o ViewFlip, a gente consegue controlar a visibilidade aqui na ordem desses componentes. Então em determinado momento eu quero exibir esse Text View, em determinado momento eu vou querer exibir aqui o endereço,
e em determinado momento eu vou querer exibir aqui uma progress bar. Aí a gente pode controlar a visualização dos componentes aqui pela posição deles. Vamos começar aqui então no nosso projeto, criando aqui a camada de data. Então a camada de data vai ser responsável por armazenar os arquivos, onde a gente vai fazer ali o consumo da API. Então vou colocar aqui data. Dentro da camada data a gente vai ter aqui alguns pacotes. Então o primeiro vai ser API. Então já vou deixar os outros pacotes aqui criados. Vou ter também aqui de model. Vou ter o pacote de mapper, onde a gente vai fazer o mapeamento ali do objeto da camada de data para a camada de domain. E eu vou ter também aqui repository. Aqui na camada model eu vou criar aqui um code class file, vai ser uma data class, e eu vou dar o nome de address response. Então vai ser através dessa data class que a gente vai receber os dados lá da nossa API, então da API do ViaCep. E aqui basicamente o que a gente vai ter? A gente vai ter os campos, a gente tem as opções dos campos que a gente tem aqui, então que a API retorna aqui para a gente. Então CEP, logrador, complemento, barra e assim por diante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui esse retorno, vou trazer aqui para o Android Studio, aí eu não preciso ficar voltando lá para dar uma olhada nesses campos. Então deixa eu colocar aqui. E aí o que a gente vai ter? A gente vai mapear aqui o CEP, vai ser do tipo string, logrador, então vou duplicando isso daqui, vírgula, complemento, bairro, localidade, UF, IBGE, esse guia aqui, que eu não sei, não faço ideia do que seja, DDD, e eu tenho essa outra informação aqui. A gente vai mapear o objeto inteiro, mesmo que a gente não vá utilizar alguns desses campos, mas a gente vai, aqui na classe response, a gente vai mapear todos esses atributos aqui. Então agora eu posso apagar. Então aqui com o nosso objeto response criado, agora a gente vai configurar a chamada que a gente vai ter na nossa API. Então aqui no pacote API, eu vou clicar com o botão direito, Code Class File, vai ser uma interface, e eu vou dar o nome de Service API. Aqui dentro a gente vai ter as nossas chamadas na API. Então aqui a gente vai ter, primeiramente a gente vai utilizar o GET, isso porque a gente quer obter informações da API. Por enquanto deixa aqui sem informação nenhuma. Aqui a gente vai utilizar o suspend fun, vou colocar get address, e o nosso retorno aqui dessa função vai ser o nosso address response que a gente acabou de criar. Então aqui a nossa chamada, basicamente o que seria? Nossa chamada seria, isso daqui no caso é a nossa URL base. O URL base é a URL que é chamada ali para todas as requisições. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem www.youtube.com.br/users ou vídeo. Então, sua URL base é ali o domínio, e o que vem depois do barra seria ali a sua chamada. Então, no nosso caso, essa daqui seria a nossa chamada, onde eu passo CEP/JSON, e aqui a gente tem que receber esse CEP dinamicamente. E aí, como que a gente vai fazer isso daqui? Aqui entre parênteses, a gente vai utilizar o arroba path aqui do retrofit. Aqui eu vou dar o nome de CEP, e eu vou dizer também aqui que o nome do meu campo que eu vou passar para cá, para essa função, também vai ser CEP. E aí aqui dentro agora, para a gente passar isso dinâmico, porque atualmente a gente tem basicamente isso daqui nessa chamada. Então eu tenho um CEP/JSON, faz parte ali da chamada. Como que eu faço para passar o CEP que o usuário vai digitar aqui para essa URL? Basicamente a gente vai apagar isso daqui, vai colocar a chave e digitar o mesmo valor que a gente coloca aqui, a gente vai colocar aqui. Então quando a gente fizer a nossa chamada, o campo a informação que a gente passar nessa função, capturado do que o usuário digitou, a gente passa aqui na chamada. Aqui só faltou eu colocar entre chave, então agora sim. Então vamos aproveitar agora para a gente fazer a nossa configuração da nossa camada de rede do retrofit. Então eu vou criar aqui um novo pacote, eu vou chamar aqui de network. E aí dentro desse network eu vou criar aqui um objeto com o nome service provider.
A gente vai configurar aqui a nossa URL, então constival, vou dar o nome aqui de base_URL e vai ser basicamente, pegando aqui do via CEP, vai ser, deixa eu dar uma olhada aqui, vou clicar com o botão direito, copiar o endereço do link, vou colar aqui e eu vou apagar até o CEP. Então, .com.br/ws e tem um barra aqui no final. Depois disso, agora a gente vai configurar o nosso cliente OKHTTP. Então, val client recebe OKHTTP client.builder.connectTimeout. Então, a gente tem aqui um tempo de conexão com a API. Então, vamos dizer que você fez uma requisição e você quer estipular um tempo ali de duração para essa requisição ser atendida. Ou seja, o usuário vai ter um retorno de erro, vai ter de sucesso, de qualquer forma ele vai ter um retorno. E se ele não tiver um retorno no tempo estipulado, é porque vai dar ali um erro de timeout. Então aqui eu vou colocar aqui basicamente de 30 segundos. Então coloco a duração e especifico aqui qual que é o tipo de tempo que eu coloquei aqui. Nesse caso vai ser aqui de segundos. A gente também vai configurar aqui, posso até duplicar, aqui vai ser o read timeout. Também vou colocar de 30 segundos. Vou adicionar aqui o interceptor para poder a gente visualizar ali as nossas requisições aqui pelo próprio Android Studio. Então, ok, http interception.apply e aqui a gente vai ter o level. Então, vai ser ok log interceptor level.body. Então, a gente tem alguns tipos aqui de logs que a gente pode ver, os níveis. A gente vai escolher aqui o de body, que seria ali o corpo da requisição. No final de tudo aqui, .build. Agora a gente vai criar aqui, configurar o nosso retrofit. Então, val retrofit recebe retrofit.builder .base URL. Então a gente vai passar a nossa base URL que a gente criou aqui na parte de cima. Add convert factory. Aqui a gente vai utilizar o JSON convert factory .create. E aqui por último vai ser o nosso build. Faltou a gente configurar aqui o nosso client do OKHTTP. Então está criado aqui o nosso retrofit. Por último eu vou criar aqui uma função. Vou colocar aqui de API. Vou colocar create service. API, vou dar o nome de API class. Que vai ser do tipo API. Recebe. Aqui vai ser API. Recebe. Retrofit.createService passando a minha API class. Então basicamente é uma função que eu vou criar o serviço de uma classe de serviço dinâmico. Então eu posso passar aqui a classe que eu quero configurar aqui o retrofit e ele já vai retornar para a gente essa classe já criada. Então está criado aqui o nosso Service Provider, a nossa camada aqui de Network. Agora podemos fechar este arquivo e aí eu vou criar aqui a nova camada chamada Domain. Aqui na camada Domain, basicamente a gente vai ter alguns pacotes aqui iguais à camada de data. Então, por exemplo, seria o pacote aqui de model. Vou ter também aqui o pacote repository. A gente vai ter também aqui o pacote use case. E aqui dentro de repository, a gente vai criar a nossa interface. Vou dar o nome aqui de address repository. Basicamente aqui a gente vai ter a nossa função getAddress, onde a gente vai receber ali um CEP e o retorno disso daqui vai ser o nosso address response. Posso apagar aqui essa chave. Então na camada de domain a gente vai ter a nossa interface do nosso address repository e aqui na camada data a gente vai ter a implementação dessa interface. Então aqui eu vou criar agora, posso até copiar esse nome. Então dentro do repositório da camada data, imp. Então aqui ela vai implementar o address repository. Vou fazer aqui a implementação dessa função que a gente tem aqui na nossa interface.
Aqui no construtor a gente vai ter que receber o nosso surface que a gente acabou de criar, a nossa interface. Então a gente vai passar aqui utilizando o Hilt, então inject constructor. Vou fazer aqui o import, Alt Enter. Aqui vai ser private val service API. E aqui a gente vai ter o nosso service API.getAddress passando aqui o nosso CEP. Só faltou dar aqui o return. Então está criada aqui a nossa camada de repository, a nossa implementação, a nossa interface é a implementação. Aqui basicamente na camada de model da camada data, eu vou copiar aqui esse objeto, vou colar dentro do model da camada domain. Aqui eu vou alterar o nome apenas para address mesmo. Vou fazer aqui o implement aqui do parseLabel, parseLabel, deixa eu pegar ele aqui. E aqui vai ser parseLabel. Então na camada aqui de data, a gente mapeou todos os campos que a API retorna para a gente. Só que nem todos esses campos a gente vai utilizar para exibir lá na nossa view para o usuário. Então no pacote, aqui no objeto address da camada domain, a gente vai deixar apenas os atributos que a gente vai exibir lá para a camada de presenter. Então aqui basicamente o que seria? Eu não vou ter aqui esse IBGE, não vou ter também aqui esse guia, não vou ter o DDD nem essa outra informação aqui de baixo. Então lá para o nosso usuário a gente vai exibir o CEP, logradouro, complemento, bairro, localidade e o estado. Então perceba que agora a gente tem aqui dois objetos. Então a gente tem o address response, que vai receber os dados da API, e dentro da camada domain a gente tem aqui o objeto address com bem menos informações. Agora como que a gente faz um mapeamento do objeto address response da camada data para o objeto address aqui da camada domain? Então foi para isso que eu criei aqui esse pacote mapper. Então aqui com o botão direito new vai ser um file. Eu vou dar o nome aqui de address mapper. Então a gente vai criar aqui uma função onde a gente vai converter o address response. Vou criar aqui com o nome toDomain e a gente vai retornar um address da camada aqui de domain. Então aqui retorno address. Então a gente aperta aqui Ctrl P ou Command P e a gente tem algumas informações para fazer o mapeamento. Então CEP recebe CEP, logradouro recebe logradouro, complemento recebe complemento, bairro recebe bairro e por último localidade recebe localidade. Então aqui eu fiz o mapeamento, só faltou aqui o F, recebe o F. Então eu faço um mapeamento aqui do meu objeto address response da camada data. Então quando eu colocar .to, já vai aparecer aqui .toDomain, que a gente pode transformar esse objeto response em um objeto da camada ali de domain. Então posso fechar esse arquivo, esse aqui também. Aqui no pacote domain a gente vai criar aqui o nosso use case. Então botão direito, code class file, vou dar o nome de get address use case. Aqui dentro a gente vai ter o nosso suspend, operate fun invoke. A gente vai receber o nosso CEP. E aqui a gente vai retornar o address já da camada de domain, que vai ser a mesma camada que a gente vai utilizar para exibir ali a nossa view. Então aqui vai ser return. Aqui eu vou ter que injetar a nossa interface do nosso repositório. Então inject constructor private val repository. Vai ser a nossa interface address repository e aqui vai ser return repository.getAddress. Perceba que ele retorna um address response. Então passo o meu CEP. Agora para converter basta eu colocar aqui o toDomain, que ele já retorna um objeto aqui da camada domain. Então vou fechar aqui esse arquivo que a gente não vai utilizar. Esse daqui a gente também não vai utilizar, nem esse. Eu vou fechar aqui todos eles. Agora a gente vai criar aqui a nossa camada DI, no caso para a gente configurar aqui os módulos de injeção que a gente vai precisar. Então botão direito, package,
DI, e a gente vai começar criando aqui o módulo que a gente vai injetar a nossa interface da camada aqui de domain. Então eu vou colocar o nome aqui, code class file, domain module. Esse daqui vai ser, deixa eu ver se a gente vai ter aqui a opção, não vai ter, mas basta eu alterar aqui, vai ser uma classe abstrata. E aí quando a gente tem o nosso módulo aqui utilizando o Hilt, a gente sempre coloca na notação module. E agora a gente vai colocar aqui o install_in para a gente dizer, né, qual vai ser o nível que esse arquivo vai sobreviver. Então a gente vai colocar aqui o view model component class. Aqui a gente vai ter o bytes. No Hilt a gente utiliza o bytes quando a gente quer fazer configuração das nossas próprias injeções, como por exemplo a nossa interface, e utiliza o provider para fazer injeções ali de classes do padrão .build, como por exemplo do retrofit, que a gente vai configurar daqui a pouco. Então fan bytes repository, na verdade vai ser address repository impli. Aqui eu vou receber o meu address repository impli e eu vou retornar aqui a interface. Import, aqui vai ser abstrato também. Então se eu clicar aqui, ele já me leva lá para onde está sendo utilizado essa interface. Agora a gente vai criar a interface aqui para poder fazer a injeção aqui do nosso service. Então botão direito, code class file, eu vou dar o nome aqui de network module. Então arroba module, arroba install_in view model component. Então como a nossa retrofit ela é do tipo deixa eu dar uma olhada aqui, network, o padrão .build, aí a gente vai utilizar o provides, porque aí o próprio Hilt já vai saber como que vai ser injetado. Então aqui vai ser arroba provides, então fan provides service provider, e aqui basicamente eu vou retornar o nosso objeto service provider. Agora a gente vai criar aqui o nosso arquivo para a gente injetar a camada, os arquivos da camada de data. Então eu vou criar aqui com o nome de data module. Aqui inclusive na nossa network module eu vou alterar isso aqui, o ciclo de vida. Eu vou querer que ele permaneça em todo o nosso aplicativo, porque se eu utilizar o view model component, quando eu fechar o meu fragmento for destruído, que o meu view model vai ser destruído também ali e eu vou perder essa referência. Então aqui eu vou colocar singleton component, então ele vai sobreviver a todo o ciclo de vida do aplicativo, da mesma forma que no nosso data module. Então arroba module, arroba install_in singleton component. Aqui a gente vai utilizar o provides, fan provides service API. Então aqui eu vou receber o nosso service API e eu vou retornar aqui o tipo service API. Então return service provider, na verdade que vai ser o nosso service provider. Deixa eu apagar aqui esse retorno, vai ser do tipo service provider. Então agora sim, então retorno service provider ponto create service, passando aqui a nossa service API ponto class ponto java. Então se eu voltar aqui agora, ele já fala que está sendo utilizado aqui, da mesma forma que na nossa implementação ele já marcou aqui que já está sendo utilizado. Então vamos fechar esses arquivos aqui agora, que a gente não vai utilizar mais eles. Agora a gente vai vir aqui para nossa camada aqui de presenter. Aqui no nosso search a gente vai criar aqui o view model. Então eu vou criar code class file, vou dar o nome de search view model. Aqui eu já vou colocar o Hilt view model, arroba inject constructor. Vou fazer o import. Então aqui a gente vai injetar o nosso use case, que é o get address use case. Aqui o nosso view model vai estender aqui
o view model do lifecycle. E aqui dentro a gente vai ter a nossa função fan get address, passando aqui o CEP. E o retorno dessa função aqui a gente vai colocar dentro de um live data dispatch.io. A gente vai utilizar aqui o try-catch para tratar algum erro que aconteça aqui com a nossa chamada. Então, exception do Kotlin e.print stack trace. Aqui agora a gente vai utilizar a nossa classe stateView. Então aqui basicamente eu vou colocar o emit stateView. Então o primeiro resultado, o primeiro valor a ser emitido vai ser o load. Depois de tudo aqui eu vou ter o sucesso. Aqui embaixo eu vou ter o erro. No erro eu posso colocar aqui na parte de baixo. Eu vou retornar aqui no campo message, vou retornar o e.message da exception mesmo. Aqui agora a gente vai receber o nosso address, que é o usuário que vai ser retornado da API. Então recebe o nosso view model, na verdade nosso use case, passando aqui o nosso CEP. E a gente retorna aqui esse address aqui no sucesso. Então com o nosso view model aqui criado, já vamos deixar ele configurado aqui no nosso search address fragment. Vou declarar ele aqui na parte de cima, então private val view model do tipo search view model by view models. Então já está aqui declarado. Agora a gente vai criar o nosso list view model. Então aqui no pacote de list, botão direito, code class file, list view model, @root view model. Aqui vai ser, eu não vou ter informação aqui no construtor, então vou colocar aqui direto o view model do lifecycle. E aqui basicamente o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui o mutable live data para poder a gente observar lá no nosso fragment toda vez que um novo endereço for inserido nesse mutable live data, a gente observa ele lá no nosso fragmento, onde a gente vai fazer a listagem, e a gente recupera essa lista já com o novo endereço inserido. Então aqui eu vou dar o nome de address list, recebe mutable live data, e aqui eu vou ter o mutable list do tipo address, da camada aqui de domain. Aqui eu vou ter val current address list do tipo live data, que eu vou ter também o mutable list do tipo address, recebe address list. E vou criar uma função aqui na parte de baixo, insert address, que vai receber um address da camada domain. Vou recuperar a lista atual, então val current list, recebe address.value, e caso a lista seja vazia, eu vou colocar aqui um empty list, ou melhor, que vai ser um mutable list off. Então depois de recuperar a lista atual, vou adicionar esse novo endereço que eu recebi aqui na função, então address, e aí eu vou retornar agora aqui para o meu live data. Então aqui vai ser address list.value, recebe a minha current list já com o novo endereço ali inserido. Então toda vez que a gente inserir um endereço novo, a gente adiciona aqui ao nosso mutable live data, e o nosso live data aqui, current address list, vai ser observado lá no nosso fragmento. Toda vez que esse valor se alterar, a gente recebe ele lá pronto para a gente exibir, mandar ele lá para o nosso adapter. Então com o nosso list view model criado, agora a gente vai declarar ele lá no nosso list address fragment. Então private val view model do tipo list view model by view models. Aqui na parte de baixo eu gosto de criar uma função private fun init observers, que eu vou observar todos os meus observers que eu vou criar. Então vou chamar esse aqui no onViewCreated,
init observers. E aqui a gente vai pegar o nosso viewModel ponto, e a gente vai observar a nossa current address list. Então ponto observe view lifecycle only. Aqui a gente vai ter a lista de endereços sempre atualizada. Então toda vez que a gente inserir, a gente recebe essa lista aqui. Então address. Então aqui está pronto já para a gente mandar essa nova lista atualizada lá para o nosso adapter que a gente vai criar daqui a pouco. Por enquanto vamos configurar aqui o nosso recycle view aqui no nosso arquivo. Vou abrir aqui esse constraint layout. Então recycle view, match parent. Vou colocar aqui o ID recycle address. Vou utilizar aqui o infer constraint para ele criar aqui as constraints. List item, vou utilizar o item address. Já vou aproveitar para criar aqui o nosso ícone do nosso float action button que a gente vai utilizar aqui. Então botão direito aqui no pacote drawable, new vector asset. Aqui a gente vai pegar aqui o ícone add. Então vou deixar aqui com o nome cadd. Vou colocar ele na cor branca. Next, finish. E eu vou vir aqui em design, buttons, float action button, vou arrastar aqui para a tela. Vou selecionar o ícone que eu acabei de criar, clicar aqui em OK. Vou fazer aqui as constraints. Vou colocar a margem 16 dp na direita e também na parte de baixo. Vou alterar aqui o ID para FAB ADD. Botão direito, na verdade Alt Enter. Vou utilizar aqui a opção de ignore o Content Description. Aqui para esse Float Action Button, eu vou utilizar aqui o app background tint. Vou colocar o Color Primary. Talvez até já seja aquela cor que ele configurou. E vou também pegar o app tint. Configurar aqui o @color white para poder ele pegar a cor branca ali para o ícone. Porque mesmo a gente configurando esse ícone na cor branca, ele acaba não pegando. Então já vamos criar aqui a navegação desse botão. Aqui no nosso fragmento, vou criar aqui uma função aqui na parte de baixo, ou melhor aqui em cima, private fun init listener byte.fabadd.set onClick listener. Vou chamar esse init listener aqui na parte de baixo. Então toda vez que o usuário clicar aqui nesse botão, ele tem que ser levado lá para a nossa tela de pesquisa. Então, dando uma olhada aqui no nosso gráfico de navegação, ele sai dessa tela aqui e vai para essa outra. Vou copiar aqui a navegação, eu posso copiar. Find nav control, .navigation, r.id, e eu colo aqui a nossa action. Já vamos aproveitar aqui também para criar a função de inicialização do nosso recycle view. Então, private fun init recycle view. Ou simplesmente init recycle. Aqui a gente vai utilizar o which byte.recycle address. Vou setar aqui o layout manager. Na verdade eu estava tentando colocar aqui no botão, no recycle view. Então layout manager. E o modo de listagem ele vai ser linear layout manager. Então aqui basicamente eu vou colocar o nosso adapter, que a gente vai criar ele daqui a pouco. E eu vou colocar o init recycle view aqui no onViewCreate por cima de tudo, porque ele já começa fazendo a inicialização do recycle view. Vamos fazer a criação aqui do nosso adapter. A gente vai utilizar o adapter do tipo list adapter, utilizando diffutil. Tem vídeo aqui no canal já sobre o diffutil. Então aqui no pacote adapter, botão direito, code class file, address adapter. Aqui basicamente a gente vai estender de list adapter. Vai passar aqui o tipo de informação que a gente vai trabalhar. Nesse caso vai ser address aqui da camada domain. E aí, por enquanto deixa ele aí com erro. Aqui na parte de baixo a gente vai criar a nossa inner class view holder. Val, vou dar o nome aqui de byte, do tipo item address byte.
extend recycle view.viewHolder, passando aqui o nosso byte.root. Agora sim eu posso vir aqui na parte de cima, adapter, address adapter.viewHolder, e aqui a gente vai ter, deixa eu ver aqui o que ele tá. Ah tá, para a gente fazer aqui a implementação das funções, então Alt Enter, vou implementar aqui então o onCreateViewHolder e o onByteViewHolder. Aqui na parte de cima, na verdade, deixa eu jogar isso aqui lá para baixo. Aqui na parte de cima eu vou criar aqui um Companion Object, private val diff underline callback, recebe object, dois pontos, diff útil, ponto item callback, do tipo address, e aqui eu vou abrir e fechar a chave. Vou clicar aqui em cima, vou clicar em Implement Members, vou selecionar aqui essas duas funções. Então aqui na primeira, a gente vai fazer aqui o seguinte. Deixa eu só quebrar uma linha aqui. Basicamente a gente vai retornar o nosso oldItem.sep igual ao newItem.sep. Então aqui a gente coloca um atributo que seja único do objeto. Nesse caso, como o nosso objeto não tem ID, a gente vai utilizar o CEP, porque a gente sabe que cada endereço é relacionado ali com apenas um CEP. E aqui na parte de baixo, deixa eu também quebrar aqui uma linha. Basicamente eu vou dar aqui um return oldItem igual ao newItem. E agora eu posso passar aqui o nosso diff callback. Deixa eu remover aqui essa linha. Aqui no onCreateViewHolder, a gente vai colocar aqui um return viewHolder. Vai ter aqui o nosso item addressByte ponto inflater, passando aqui o layout inflater.from parent.context. Aqui a gente vai passar o nosso parent e aqui eu vou passar false, a implementação padrão ali do nosso adapter. E aqui no onByteViewHolder a gente vai recuperar o nosso endereço para poder a gente fazer a listagem. Então getItem, passando aqui a position, eu vou acessar aqui esse objeto address e aqui eu vou criar uma função funGetFullAddress, que essa função vai me retornar uma string, então return, e aqui a gente vai fazer a concatenação do endereço que a gente quer na ordem e tudo mais. Então vai ser aqui o logradouro, espaço, traço, vou ter também aqui o bairro, vou quebrar aqui uma linha com Ctrl/N, agora eu vou ter aqui a localidade, vou ter uma barra, vou ter aqui o estado, que seria o F, traço, e vou ter também aqui o CEP. E aqui no nosso adapter, basicamente agora a gente vai pegar o nosso holder.byte.textAddress, que se a gente segurar a tecla Ctrl e acessar esse text view, basicamente é o text view que a gente vai listar o endereço, e perceba que ele está dentro do nosso view flipper na posição 1. Então 0, 1 e 2 a gente tem a progressive bar. Então no momento que eu setar o valor aqui para esse text view, eu quero que ele seja visível. Então vou fazer basicamente o seguinte, aqui no nosso adapter, .text recebe address.fullAddress, e eu vou fazer aqui também tornar esse text view visível ali dentro do nosso view flipper. Então holder.byte.viewFlipper.displayTilted, e a gente configura aqui a posição do componente que a gente quer que fique visível aqui dentro do nosso view flipper. Nosso caso vai ser na posição 1, que é o nosso text view que a gente vai exibir o endereço. Então basta eu colocar aqui o 1. Então está configurado aqui o nosso adapter. Agora a gente vai vir aqui no nosso fragmento. Eu vou declarar ele aqui na parte de cima. Late init var address adapter. Aqui na nossa função init recycler, eu já vou instanciar ele aqui na parte de cima. Então address adapter. Vou passar ele aqui. E aí, qual o momento que a gente vai exibir
jogar a nossa lista lá para dentro do nosso adapter. Aqui no nosso init observe, a gente retorna a lista sempre atualizada. E aqui então eu vou pegar o meu address adapter ponto submit list e eu passo aqui essa lista lá para dentro do meu adapter para ele tornar os itens dessa lista ali visíveis em tela. Então vou fechar aqui alguns arquivos que agora a gente vai trabalhar lá na nossa tela de busca dos endereços. Então search address fragment. Então vou vir aqui no layout. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir aqui esse constraint layout. Vou alterar isso daqui para um scroll view. Fill viewport aqui já está como true. Vou criar aqui um constraint layout aqui na parte de dentro. Por enquanto eu vou colocar match parent aqui tanto para largura quanto para altura. E aqui agora a gente vai ter a nossa edit text. Match parent web content. Deixa eu fazer aqui as constraints aqui dessa edit text. Vou colocar aqui um ID. O ID posso colocar edit underline sep. Vou setar aqui já o background bg underline edit. Então esse background ele está no projeto, vamos dizer assim, no projeto inicial aí quando você fez o clone daqui da branch inicial. O input type aqui vai ser number para o usuário poder digitar apenas números. E aí no caso agora o max length eu vou colocar aqui 8, que seria a quantidade máxima ali de números que contém um CEP. Eu vou acessar aqui esse background, vou copiar aqui esse código hexadecimal. Aqui no text color hint, eu vou colar esse código hexadecimal, vou alterar aqui o início 11 para 44. E aqui no hint a gente vai configurar um CEP ali para a gente exibir aqui no hint. Então se eu acessar aqui um arquivo de strings, então aperta shift aí 2 vezes, ele abre essa janela. Aí você pode pesquisar pelo nome do arquivo. Então vou abrir aqui shift, já tem aqui alguns strings que a gente vai utilizar. Então vou utilizar essa daqui aqui no hint, então arroba strings bar, e eu posso colar ele aqui. Vou colocar um padding de 16 dp, vou colocar aqui, ignore aqui no outfill, vou colocar uma margem de 16 dp para esse edit text. Depois disso a gente vai colocar aqui o nosso card. Então vou utilizar aqui o include, layout, item address. Aqui a gente vai colocar o width como match parent e o rate aqui como wrap content. Vou fazer a constraint aqui embaixo da minha edit text e também na horizontal. Vou colocar também uma margem de 16 dp. Por último, aqui na parte de baixo, inclusive nesse include aqui, eu vou colocar o próprio nome desse arquivo como ID. E agora aqui na parte de baixo a gente vai ter aqui o nosso botão. Então button, match parent, web content. O text a gente vai pegar aqui da nossa string. Então vou pegar aqui o botão de salvar. Então string. Vou colocar ele lá na parte de baixo. Vou fazer a constraint horizontal. Vou colocar também uma margem para ele de 16 dp. O ID vou colocar btn underline save. Aqui a gente vai utilizar o style button custom, que é um estilo ali que eu já deixei criado para esse botão, para a gente utilizar. E por padrão ele vai ser desabilitado. Aqui eu vou colocar app background tint. null. Então ele já pega ali a cor de background desabilitado desse botão. Basicamente a gente tem aqui um seletor onde ele pega uma cor quando o estado tiver false e uma cor quando o estado tiver true. Então a gente consegue tratar a cor dependendo do estado desse botão. Então aqui no nosso fragmento search view, eu vou criar aqui a função onViewCreated e vou criar aqui a função initListener. Vou criar ela aqui na parte de baixo, python.edTextChangeListener. Então toda vez que o usuário digitar algum valor, a gente vai ficar aqui monitorando para quando ele atingir ali o número de 8 caracteres, 8 dígitos, a gente já faz a consulta automaticamente na nossa API. Então vou criar aqui o text para poder receber o meu it.toString.
Então isso daqui pode ser que ela seja nula, e caso seja nula eu vou passar aqui uma string vazia. Então if se o meu text.isNotEmpty, e aí eu vou fazer aqui o if novamente, para verificar se o que o usuário digitou, se o tamanho dele, então length, foi igual a 8. Então quando chegar em 8 caracteres, a gente já faz ali a consulta automaticamente. E aí eu vou chamar a função hideKeyboard do nosso arquivo de extensions, para ele fechar o teclado. E também vou chamar aqui a função getAddress, que a gente vai criar agora, passando aqui o CEP, recebe o nosso text. Então vou criar aqui essa função aqui na parte de baixo. E aqui a gente vai pegar o nosso viewModel.getAddress, passando o nosso CEP.observer, viewLifeCycleOwner. Aqui vai ser o nosso stateView. When stateView, Alt Enter em cima aqui do when, onde ele está com erro. Aqui nessa segunda opção ele já adiciona todos os possíveis estados ali da nossa classe. Eu gosto de jogar o erro aqui para baixo. Então a gente vai tratar o do load, de sucesso e também de erro. Então em caso de load, o que a gente vai fazer? A gente vai setar o estado do nosso botão. Então nosso botão btnsave.isEnable como false. E a gente também vai exibir a nossa progress bar que está dentro aqui do include do nosso viewFlip. Então nosso progress bar está na posição 0, 1. Na posição 2 a gente exibe a nossa progress bar. Então basicamente eu vou vir aqui agora, vou utilizar o byte. Vou acessar o nosso include, item address, .viewFlipper, .displayChildren e vou colocar isso daqui como 2. Em caso aqui de sucesso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um tratamento. Para saber, a gente viu aqui que em caso que ele retorne um erro, basicamente a gente recebe aqui um erro como true. Então eu vou fazer aqui o seguinte tratamento. Se eu não receber o próprio CEP aqui no retorno, significa que que a gente teve ali algum erro. Então se stateView .data.cep for diferente de nulo, então aqui a gente teve sucesso, caso contrário a gente teve um erro. E se a gente tiver sucesso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um address aqui na parte de cima, então proactival address do tipo address, e vou dizer que ele vai ser inicializado aqui como nulo, e eu vou armazenar esse endereço aqui. Então stateView.data. Aqui eu vou colocar esse address aqui para var, e aí o meu botão ele vai ser habilitado. Então vou colocar isso daqui como true. E eu vou também exibir o nosso texto do endereço que está na posição 1. Então aqui vai ser, deixa eu dar uma olhada, posso pegar aqui. Então a posição que vai ser visível vai ser a posição 1. E eu também já vou pegar aqui o nosso text address .text recebe o nosso address .getFullAddress. Só que como ele pode ser nulo, ele obriga a colocar aqui uma interrogação, ou eu posso também pegar diretamente aqui do nosso state data. Em caso que o nosso CEP seja nulo, ou seja, a gente teve um erro, eu vou fazer aqui o seguinte, esse address aqui vai receber nulo, o nosso botão ele vai ficar desabilitado, o nosso displayChildren que a gente vai exibir aqui vai ser o nosso text empty address que está na posição 0, então vou colocar esse daqui na posição 0. Só que esse item aqui na posição 0 ele já tem um text view aqui por padrão, né? Já tem um texto, digite seu CEP. Deixa eu até indentar isso aqui, Ctrl Alt L, para ele ordenar aqui corretamente. Então dentro do nosso arquivo de strings, a gente vai colocar aqui nenhum endereço encontrado com o CEP digitado. Então aqui eu vou basicamente fazer aqui o seguinte, vou duplicar essa linha. Vou acessar o text empty address.text, recebe getString r.string, eu vou colocar aqui a string de nenhum CEP encontrado
com nenhum endereço encontrado com aquele CEP digitado. Em caso de erro aqui, ou seja, ocorreu um erro de servidor, um erro 500, alguma coisa do tipo, nosso botão vai ser desabilitado, o nosso endereço vai ser nulo e basicamente eu vou copiar tudo isso daqui que a gente tem. Então, já que a gente tem aqui código, o mesmo código que a gente tem aqui para caso de erro, basicamente eu vou criar aqui uma função ProfitFun, eu vou colocar aqui state erro. Vou jogar tudo isso daqui para dentro, vou colar aqui e basicamente agora eu vou substituir aqui por essa função aqui de state erro. Então assim a gente tira essa duplicidade que a gente tinha aqui. Então eu vou colocar aqui para rodar esse projeto no emulador para a gente ver ali se a gente tem algum erro e a gente vai fazendo alguns ajustes que sempre tem. Então a gente já teve aqui o primeiro erro, deixa eu dar uma olhada no nosso list view model. Então, vamos dar uma olhada lá no nosso list view model. Tá ele aqui. Então, como eu utilizei aqui o Android Hilt, ele obriga que a gente coloque o construtor. Então, já vou deixar colocado aqui inject constructor. Mesmo que eu não vá passar nada, posso rodar aqui de novo e a gente vai pegando ali os erros que for aparecendo. Então, já exibiu aqui, já carregou o nosso app. Vou clicar aqui para adicionar. Então, o botão fica aqui desabilitado. Só vou colocar aqui, deixa eu dar uma olhada. O text all caps desse botão eu vou colocar como false para ele não exibir as letras em maiúsculo. Então vamos lá, eu vou digitar aqui um CEP, eu vou pegar aqui até mesmo do via CEP, esse CEP aqui 02042, então 02042 010. Então vou deixar aqui o run aberto. Quando ele completar aqui o 010, ele já tem que fechar o nosso teclado e fazer a requisição. Então vou clicar aqui em 10. Então ele fez a nossa requisição. Se a gente ver aqui, já trouxe o nosso endereço e já exibiu aqui para a gente o endereço que a gente acabou de pesquisar. Então se a gente ver, está funcionando corretamente aí a nossa função de buscar um endereço. Se eu digitar aqui um CEP qualquer, ele já fez a requisição. Nenhum endereço encontrado com esse CEP, desabilitou aqui o botão. Então está funcionando. Agora o que a gente vai precisar fazer é, quando o usuário clicar no botão de salvar, a gente volta com esse endereço buscado lá para a home do app para a gente exibir no nosso Recycle View. Então vou fechar aqui esse arquivo, esse aqui também. A gente vai acessar aqui o nosso list edit fragment, que é de onde o usuário sai para poder cadastrar um novo endereço. Aqui dentro do init listener, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um parent fragment manager ponto set fragment manager. Na verdade, set fragment result listener. Aqui dentro a gente tem que passar duas informações. Primeiramente seria aqui e depois passar aqui o nosso dis. Essa aqui a gente vai ter no nosso arquivo de constantes. Então vou acessar ele aqui, útil constantes. Então vou ter aqui a minha request key. Vou colar aqui, vou fazer o import, então Alt Enter. E aqui a gente vai receber duas informações. Primeiramente seria aqui, que a gente não vai utilizar, e um objeto do tipo bundle, que a gente vai receber o endereço que o usuário vai fazer a busca dele. E aí o que eu vou fazer aqui com esse bundle? Vou criar aqui um endereço, recebe bundle.get parcelable compete, que no caso seria a nossa extension que a gente criou aqui. Isso porque as outras funções já está depreciada a partir do Android 33. Então eu criei aqui essa extension para a gente trabalhar aqui já da forma mais atualizada. E aqui basicamente agora eu vou passar a minha outra aqui, que eu vou usar para passar e recuperar o endereço. Então posso passar ela aqui. E aqui também eu já vou passar a classe, o tipo da classe, address da camada domain, class.java. Então se o meu address, que esse address aqui ele pode ser que ele seja nulo, então se o meu address for diferente de nulo, basicamente aqui agora eu vou pegar o meu viewModel.insert address, passando aqui esse endereço. Então eu insiro o endereço aqui no nosso observe, esse novo endereço inserido já vai ser retornado aqui dentro dessa lista atualizada, já contendo esse endereço que eu acabei
de inserir. Por último, a gente vai vir aqui na nossa Search Address Fragment. Aqui no botão de salvar, eu não criei ele ainda, mas basicamente seria byte.btn_save.set onClickListener. Além do usuário voltar para a tela da home, então pop backstage, a gente vai fazer o seguinte: se o meu address que eu tenho aqui na parte de cima for diferente de nulo, significa que o usuário fez a busca de um endereço e tem um endereço aqui armazenado, pronto para ser salvo e listado lá na nossa home. Aí aqui basicamente eu vou fazer aqui o seguinte: eu vou copiar isso daqui que a gente tem, posso colar aqui, só que aqui agora a gente não vai ter o listener e simplesmente o result. Aqui agora eu passo aqui a minha key, deixa eu ver aqui como que ele está utilizando essa key. Posso tirar aqui também esse constantes, Alt Enter, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu apagar isso daqui, que aí eu faço o import já, só para ele seguir o padrão, não exibir aquele constantes aqui do lado. E aqui agora a gente vai passar o nosso bundle off. Então aqui dentro a gente pode passar tudo que a gente quer de um fragment para o outro, voltando para a tela anterior. Então a gente armazena o nosso bundle aqui dentro e volta para a tela anterior, e lá na tela anterior a gente consegue recuperar. Então a gente vai passar aqui um par, no caso seria um par de informação. Primeiramente seria aqui a nossa key, que a gente tem o nosso address bundle key. Posso fazer o import e aí eu vou passar o endereço que o usuário buscou. Então só volto para a tela anterior passando o endereço, caso esse endereço seja diferente de nulo. Então agora eu vou rodar aqui nosso emulador de novo. Então vamos fazer aqui, buscar aqui o novo endereço. Então vou digitar aqui esse endereço que eu tenho aqui no arquivo de strings. Então 013.11.300. Deixa eu ver se eu digitei esse endereço corretamente. Ele retornou aqui um erro. Então aqui vai ser 013. Eu acabei digitando aqui. Aqui vai ser 11. Então ele buscou. Vou clicar aqui em salvar. Então ele salvou e já veio aqui para a lista anterior. Vamos digitar aqui novos endereços. Então vou cadastrar aqui um novo. 020.42.000. Buscou o endereço, cliquei em salvar, já cadastrou ali também. Vamos para mais um, então 020.42.001. Cliquei em salvar e também já voltou, já inserindo o endereço normalmente. Bom, eu acredito que seria basicamente isso aqui para o nosso projeto. A gente já está conseguindo inserir aqui o endereço e voltar para a tela anterior com esse endereço cadastrado. Lógico que a gente está salvando aqui esses endereços aqui na memória. Então, se eu fechar o aplicativo e voltar, esse endereço ali, ele é perdido porque a gente não está armazenando isso daí, não está persistindo essa informação em alguma forma, né, de storage, como por exemplo o próprio dispositivo do usuário, como o SQLite, Shared Paths ou algum outro banco de dados. Então a gente finalizou aqui o nosso projeto. Lá no projeto do GitHub você vai encontrar as duas branches, essa inicial aqui que a gente trabalhou e também tem a branch main, que é a branch já finalizada com o nosso projeto finalizado. Então se você gostou aí desse conteúdo, inscreva-se no canal se você não for inscrito, deixa seu like se você gostou do vídeo, deixa aí nos comentários desse vídeo novas sugestões para a gente trabalhar aqui com esse projeto, de repente salvando esses endereços no banco de dados, utilizando o Room ou enviando para o Firebase ou alguma outra forma ali de persistir essas informações. Lembrando novamente, se você quiser aprender muito mais sobre desenvolvimento Android, dá uma olhada nos nossos cursos. Então aqui no canal você vai encontrar acesso ao curso de Kotlin, que é o nosso curso mais recente, lançado recentemente, e também tem um curso de Java lá na Udemy, onde a gente também cria diversos projetos, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo.